queridos, minhas queridas, que alegria! Mais uma super live nessa segunda-feira para falar um pouco mais do que Deus tem para nós. Isso é muito bom, é um combustível aí para começar a semana bem, em nome de Jesus. Mais uma série do Wagner para nós, com tanto conhecimento, com tanto temor ao Senhor, para ministrar nos nossos corações. É a última do Vivendo em Deus, a plenitude financeira, mas já estávamos conversando nos bastidores aí para uma nova série de lives para poder edificar cada vez mais as nossas vidas, amém? E hoje ele deixou uma brechinha na live passada. Essa live está gravada no nosso canal do Fogo da Verdade no YouTube. Se inscrevam, compartilhem, deixem seus likes, comentários, ajude-nos a divulgar o canal. Sem vocês a gente não consegue. Então eu conto com a participação de cada um de vocês. E no final da live passada ele deixou uma pontinha do que ia acontecer na live de hoje, que ele ia falar sobre filhos ou escravos. E ele nos deixou o seguinte versículo para analisarmos, que fica em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos lá então chamar o Wagner para ver o que ele tem para falar sobre esse versículo, amém? Alô? Alô, Wagner! Tudo bem? Deus te abençoe! Mais uma ministração Bem, aí. tudo bem. Amém, tudo ótimo. Amém. Isso mesmo, na semana passada, né, deixei esse versículo, essa passagem de Mateus 6:24, para já deixar no ar, fazer assim, com quem está nos ouvindo, pensar um pouco sobre o assunto, porque esse texto, ele é tão profundo quando você para nele, porque às vezes a gente vai passando a Bíblia, a gente vai ler, e a maioria das vezes que a gente passa a ler a Bíblia, a gente, por exemplo, faz assim, a maioria das pessoas que leem. Hoje eu vou ler o livro de Mateus. Aí, de repente, assim, num dia lê o capítulo 1, no outro dia lê o 2, e você vai passando pelos versículos e vai só passando. Não vai parando, lendo, tentando entender a dimensão de cada passagem. Por isso que você ler a Bíblia e você estudar a Bíblia é outra. Então, de repente, você, não, dessa vez, esse ano, eu vou me dedicar a estudar. Eu não vou só ler Mateus, por exemplo, ler um capítulo por dia. Eu vou ler cada versículo, vou tentar entender, vou ver a coligação com outro versículo. Isso é diferente. Então, quando você lê Mateus 6:24, é algo que eu sempre digo, né? A gente vai entender, porque Jesus está fazendo uma pergunta. E em cima de Mateus 6:24, eu fico me perguntando assim, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. É a pergunta que ele faz no final do versículo. Você não pode servir aos dois. Então, isso é tão profundo que a gente começa a entender a importância, o quanto que o dinheiro, esse assunto é tão importante. Porque é o que eu digo, não é simplesmente a gente passar por um projeto de finanças, porque todo projeto à luz da Bíblia, não é simples eu chegar para você e falar assim, te ensinar a fazer uma planilha, te dar orientação como você montar o seu orçamento, te dar dicas de como você assim está endividado, como que eu vou sair da dívida. Pô, legal, preciso fazer? Preciso. Mas a pessoa, ainda mais o cristão, ele precisa entender a importância, aquilo que a Bíblia diz sobre o dinheiro. E essa passagem é fundamental para a gente entender. Para a gente entender, eu vou assim explicar bem ela, mas primeiro eu quero assim falar um pouquinho com vocês que estão nos ouvindo, quem vai ouvir depois, antes de entrar no texto. Porque, olha só, você já ouviu quando você pergunta para uma pessoa, porque é comum a gente perguntar. A primeira coisa quando você encontra alguém, você pergunta, tá tudo bem? Não é normal a gente fazer essa pergunta? Pô, tá tudo bem? Você tá tudo bem? Você já ouviu alguém falando assim, tá tudo bem, só me falta dinheiro? Já. De repente você mesmo que está nos ouvindo, de repente você, não, eu já falei isso, ou eu sempre falo isso, mas tá tudo bem, só me falta dinheiro. Assim, eu já ouvi isso também.
Já ouvi em conversa paralela, de eu estar assim, dentro do elevador, vi pessoas conversando, aí entrou outra pessoa, no trabalho, entrou outra pessoa, cumprimentou a pessoa que estava do meu lado e perguntou, tá tudo bem? E a pessoa que estava no elevador falou, não, tá tudo bem, só me falta dinheiro. Aí eu fiquei pensando sobre isso, que só falta dinheiro. Então, assim, quando a pessoa fala que está faltando dinheiro, quanto dinheiro? Qual dinheiro? Qual o valor? Aí já, na mesma hora, já cria uma interrogação que a pessoa, não, tá, me falta dinheiro, mas eu não sei, dinheiro. Eu posso garantir para você, assim, eu falo isso com uma convicção e uma certeza, é pelos atendimentos, pelas conversas que eu tenho com as pessoas. As pessoas falam que precisam do dinheiro, mas ela realmente não sabe o quanto que ela precisa e como que ela vai fazer se ela tiver muito dinheiro. Não sabe lidar com dinheiro, porque não é simples, não é tão simples. Então, assim, as pessoas que estão com essa declaração na boca, quero te alertar com isso, tenha cuidado com isso que você ficar falando que só te falta dinheiro. Porque a pessoa que está com essa declaração e não sabe administrar o que tem, e não sabe o quanto de dinheiro realmente, porque de repente a pessoa fala, não, eu com R$1 milhão resolvi a minha vida. Queridos, e assim, será que você resolvia mesmo? Porque R$1 milhão, dependendo de como você administrar, vai demorar dias ou meses. Pode ser 2 milhões de euros, pode ser um valor maior. Se não souber lidar com ele, vai acabar rápido. Eu gosto de usar um exemplo e comentar isso. Por exemplo, você pode estar num culto. Quem estiver ministrando está no altar. Aí o pregador fala assim para a igreja. Quem quer um mover na vida financeira vem ao altar. Querido, se o pregador falar isso, a igreja inteira vai vir no altar. Todo mundo vai vir na parte de baixo do altar. Todo mundo vai vir. Aí o pastor pega e fala assim, ó, mas pensa comigo. Tá todo mundo ali esperando a oração por um mover na vida financeira. Agora eu falo assim, agora quem sabe qual é o mover que você quer, vem aqui em cima no altar que eu vou botar a mão na tua cabeça para orar por você. Será que todo mundo que veio por um mover vai subir? Será que todo mundo sabe qual é o mover na vida financeira que quer? O mover na vida financeira, mas qual mover? É você hoje ganhar X valor, você ganhar 2X? Será que aumentar a sua renda hoje vai resolver o seu problema? Será que primeiro você não precisa aprender a administrar o que você tem? O recurso que você já tem, para você poder ter mais? Porque te dá mais dinheiro, de repente a pessoa, não quero que me entenda mal. Querido, se você não controla o que você tem, você ter mais dinheiro não vai resolver seu problema. Pode até piorar a sua situação. E isso é muito sério, você precisa entender isso. Pode piorar a sua situação. Olha que interessante, a Bíblia, ela vai contar uma história que está lá em João 12, do verso 3 ao 6. Uma história interessante, creio que a maioria já deve ter, assim, de repente, ouvido falar dela. Vai falar de Maria. Maria, conta o seguinte, Maria pega um perfume, um nardo puro, a Bíblia fala que é um perfume caro. E era realmente muito caro. Era correspondente a 1 ano de trabalho. Imagina um valor de um perfume que custa 1 ano de trabalho. Era algo precioso, caro. Ela pegou aquele perfume e derramou nos pés de Jesus. E enxugou com seus cabelos. E a Bíblia vai dizer na sequência que Judas Iscariotes, o discípulo dele, que mais tarde ia traí-lo, ele pegou e diz assim, por que este perfume não é vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele argumentou isso. Só que a Bíblia vai dizer no verso João 12, 6, que é onde eu quero chegar com você para fazer você refletir comigo. Diz assim, que ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. A Bíblia vai dizer que Judas era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro. Olha só, ele era ladrão e ele que cuidava do dinheiro que chegava para o ministério de Jesus. Ele era o responsável em administrar, ele era o tesoureiro de Jesus. Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus, vamos colocar assim naquela época. Ele que cuidava do dinheiro, da contabilidade. E a Bíblia vai dizer, o texto diz assim, costumava tirar o que nela era colocado. Quer dizer, ele cuidava da bolsa do dinheiro. E a Bíblia vai dizer que ele costumava tirar o que ali era colocado. Então, assim, não era um fato isolado. Ele não fez uma vez, ele tirava dinheiro ali constantemente. Então, tenta responder essa pergunta para mim. Ele precisava de dinheiro, Judas? Ele passava alguma necessidade? Pensa comigo aí. Ele caminhava com Jesus.
Será que ele tinha alguma necessidade? Olha só, nós vemos algumas pessoas justificando por que roubam. Ah, eu roubo porque eu precisava de dinheiro, porque eu não tenho nada para comer em casa, eu preciso trazer comida para os meus filhos. Ok, você vai ouvir pessoas que são presas roubando e chega na hora na delegacia, é isso que elas falam. Eu estava passando fome, eu precisava roubar. Tem pessoas que roubam por uma necessidade real. Eu não estou justificando, não estou falando que ela está certa em roubar. Ela realmente tem que ir atrás de trabalho, ela tem que buscar outros meios, não roubar. Mas ela tinha uma necessidade real e acabou roubando. Ok. A questão aqui são pessoas que roubam, mas não precisam roubar. Judas não precisava roubar. A Bíblia vai dizer em Lucas 8,3 que as mulheres, vai falar assim, ó, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Olha o que a Bíblia diz, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. A sustentar quem? Os apóstolos. Então, tinha recurso. Jesus não passava necessidade para nada. Tinha necessidade ali de nada. Então, mas por que Judas roubava? E a gente pode até, de repente, você falar, pô, Wagner, você falando dessa maneira, eu fico olhando assim, por que esses políticos a gente vê ganhando tão bem? Tem auxílio aqui no Brasil, auxílio para tudo que eles precisam. Tem auxílio para tudo, algo assim até que chega a ser até absurdo, de auxílio que eles têm, um salário digno, recebe, ganha bem. E por que em tudo que vai acontecer, eles precisam dar um jeitinho de ganhar um pouquinho por fora? Por que essas pessoas roubam sem ter uma necessidade real? Por que Judas roubava, queridos? Olha só. Sabe por que Judas roubava? Quando o dinheiro... Olha onde que a gente vai ligar e já entrar lá no texto de Mateus 6,24. Quando o dinheiro ele é o seu senhor, quando o dinheiro ele te domina, você sempre vai querer mais do que você precisa. Eu vou repetir isso. Quando o dinheiro é o seu senhor, quando o dinheiro te domina, você sempre vai querer mais daquilo que você precisa. Sempre vai querer mais daquilo que você precisa. Num texto de Mateus 6,24, que eu quero repetir aqui, você leu no início, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Aí que vamos lá. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E olha, quando Jesus diz esse texto, ele faz duas comparações aqui, né? Dois contrapesos assim, totalmente opostos. Porque olha só, pois odiará um e amará o outro. Então é ódio para um e amor ao outro. E ele segue, será leal a um e vai desprezar o outro. Ele faz isso porque o amor e ódio não andam junto, não tem como. Ou você ama ou você odeia. Ou você é leal ou você despreza o outro. Então, mas por que ele coloca dessa maneira? É por causa do sentido que o texto nos dá, quando ele diz assim, ó, ninguém pode servir. Essa palavra servir, ela é assim, quando você entende o que ela quer dizer no original, no grego, na palavra que Jesus disse ali no original, ela muda todo o nosso entendimento com relação a esse texto e ao dinheiro. Foi quando eu olhei, quando eu estudei, isso abriu meus olhos e falei, meu Deus, porque servir, tem coisa simples que é servir. O seu marido pode chegar aí agora, Cintia, e te servir um copo d'água. Pô, ele te serviu, algo simples. Só que, queridos, esse servir aqui é um servir no sentido de escravidão. Quando eu falo escravidão, eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo e quem vai nos ouvir, porque é muito comum ter filmes que retratam a época da escravidão. Novelas, documentários que falam da escravidão. E aqui o servir como escravo é justamente você relacionar aquela época. Que a pessoa era escravo. Que a pessoa não poderia levantar, quando ele estava diante do seu senhor, ele não poderia levantar a cabeça para olhar nos olhos do senhor. Ele tinha que estar com a cabeça baixa. Ele não poderia olhar nos olhos, não tinha contato, não poderia. Ele ficava ali com a cabeça baixa, virava e ia. Era um trabalho... Assim, tem alguns filmes que retratam isso, algumas novelas que passam isso. Eu vou te dizer a verdade, Wagner falando, que assim, que eu fico assim, meu Deus, como que existia isso? Como que as pessoas viviam daquela maneira? Como um homem, por causa da cor da pele, poderia fazer algo daquela maneira?
Sim. Como se ele fosse o Deus e aquela pessoa fosse ninguém. Ele se colocava de uma posição assim. Tem uns filmes que mostram algumas coisas que realmente hoje, é claro, foi o contexto da época, só que hoje a gente olhar aquilo, assim, dá um nó na garganta, assim, que realmente dos olhos se encherem de lágrimas e de você, meu Deus, mano. Meu Deus. Realmente, então assim, o servir é nesse sentido. Então a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. E os senhores aqui é uma autoridade superior, é algo superior. Então quando ele fala, você vai servir como escravo, não pode servir a dois senhores, nós só temos um Senhor que é Deus. É claro, você falando para a igreja, falando para crente, a igreja vai falar, não, Wagner, eu sirvo a Deus, eu não sirvo o dinheiro. Queridos, aí que é o grande problema. Tem muitas pessoas dentro da igreja achando que está servindo a Deus e servindo ao dinheiro, porque Jesus está falando que não tem como servir os dois. Wagner, mas como que eu vou saber que eu estou servindo ao dinheiro? Eu vou te ajudar a entender aqui. Eu sei que o nosso tempo assim não é tão grande pela live, mas eu vou te ajudar a entender, você vai entender isso. Porque a Bíblia está dizendo, olha só, o dinheiro ele coloca a gente como escravo. A Bíblia é o assunto mais falado na palavra, é dinheiro e posses. É o dinheiro mais falado na palavra. Isso já nos tem que chamar um alerta. Opa, peraí. Peraí, a Bíblia fala mais... Não. Peraí, eu preciso... Isso é para despertar a igreja. É para despertar que alguma coisa Deus quer falar. Não é uma fidelidade em 10%. Não, Wagner. Eu sou crente há muitos anos, eu sou dizimista. Amém. Só que o dízimo já fala tudo. É 10%. E os outros 90%? Você faz o que você quiser? Deus quer uma fidelidade em 100%, é em tudo. Aí deixa eu te perguntar, vamos ajudar a entender aqui. Como você tem administrado a sua renda? De forma bíblica ou de forma do mundo? Wagner, me ajuda a entender. Como assim administrar meu dinheiro de forma bíblica ou do mundo? Vamos lá. Olha só, a forma de você lidar com o dinheiro de forma bíblica é você dominá-lo ao invés dele te dominar. Vou repetir. A forma de você lidar com o dinheiro de forma bíblica é você dominá-lo ao invés dele te dominar. Então vamos lá. Se você fica se perguntando para onde foi seu dinheiro, quer dizer que você não tem um controle sobre ele. Quer dizer que você não tem domínio sobre ele. Então, meu querido, se você não domina, ele está te dominando. Porque a maioria das pessoas que chegam para mim, fala assim para mim, Wagner, eu não sei para onde está indo o dinheiro, não sei o que está acontecendo. Queridos, você está declarando que você não tem um controle. Você está me dizendo que a maneira que você lida com o dinheiro, a sua vida toda, está errada. Porque você não consegue controlar e está te dominando. Wagner, mas eu estou na igreja, eu sou dizimista, mas... Amém, meu querido. Você está sendo servo do dinheiro, você precisa entender isso. E não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. 2 Pedro 2,19 vai dizer, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eu estou dando aqui, é claro, eu estou trazendo algumas coisas para ajudar você a entender, mas é a Bíblia que está dizendo. Nós devemos dizer ao dinheiro para onde ele vai e não perguntar para onde ele foi. Eu vou repetir isso. Nós devemos dizer para o dinheiro para onde ele vai. E nem ficar perguntando para onde ele foi. A gente não pode passar, você receber o seu pagamento e ficar ali, meu Deus, eu não sei, o dinheiro já acabou. Passa 2, 3 dias, tem gente que passa horas, o dinheiro recebe de manhã, chega de tarde, não tem mais nada, não sabe como vai passar um mês, não sei o que eu faço. Queridos, o dinheiro está te dominando. Você precisa aceitar isso. Olha só, a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Então, olha, e é uma pergunta que Jesus fala, porque tem uma interrogação no final. Ninguém pode servir a dois senhores. Lá no final ele fala, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Se ele está te fazendo uma pergunta, tem uma decisão a ser tomada aí, concorda comigo? Com certeza. Tem uma decisão a ser tomada. Servir a Deus ou ao dinheiro. Queridos, só que a decisão é você que toma. Só que primeiro você precisa reconhecer que você está sendo dominado pelo dinheiro. A partir do momento que você reconhecer, aí sim você vai começar a se libertar. Você pode ter certeza. Muito aí, na relação ao dinheiro, está na tua mão fazer. Porque o dinheiro chega na tua mão. Você precisa, o seu orçamento é você que vai fazer, não é Deus que vai fazer.
É verdade. O primeiro passo para você conseguir administrar seu dinheiro, para você ter o controle sobre ele, saber para onde ele está indo, é você fazer um orçamento, meu querido. É você fazer um orçamento. Então vamos lá. Servir é servir como escravo. O homem é escravo daquilo que o domina. Isso é a Bíblia que diz. Então, se o dinheiro está te dominando, você é escravo dele. Você precisa entender o quanto isso é importante para a sua vida. Porque falar de dinheiro não é, que nem eu falei, te ensinar a falar sobre planilha, te falar sobre cartão de crédito. Você consegue entender como o assunto dinheiro é muito mais sério, é muito mais importante. Consegue entender essa dimensão? Só que olha só, de repente você pode, Wagner, peraí, você está falando que eu não posso servir a dois, que é como escravo. Pô, então se eu servir a Deus é como escravo, olha o que Romanos 8,15 diz. Olha só. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Ele nos chamou como filhos, você é filhos. 1 João 3,1 diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Queridos, nós estamos aqui falando hoje, eu estou falando para você, filho ou escravo. Filho ou escravo. De repente você vai pensar assim, pô, Wagner, claro, se você fizer essa pergunta, você quer ser filho ou escravo? Todo mundo vai dizer que quer ser filho. Só que eu quero que você entenda o seguinte, queridos, todos nós somos filhos. Todos somos filhos, a Bíblia diz isso. Só que tem filhos decidindo viver como escravos. Tem filhos decidindo viver refém do dinheiro. Tem filhos decidindo ser dominado pelo dinheiro. Sabe por quê? Porque a maioria desses filhos não tem esse conhecimento que agora você está tendo. Amém. Porque a palavra de Deus também vai dizer, João 8,32, que é o conhecimento que liberta. O povo sofre falta de conhecimento. Então, a verdade que te liberta. Então, se você tem a verdade, é libertação para a sua vida. Amém. Isso nos liberta. Então, precisa realmente ser um libertador para a sua vida. Amém? Amém? Eu tenho certeza, assim, eu tentei ser bem direto, bem específico, de um assunto tão importante para poder explicar uma dimensão assim tão... Precisaria até de mais tempo para explicar, mas eu separei algo aqui assim, para ser bem direto, para você realmente entender da importância disso. Porque, queridos, olha só, não é a quantidade de bens que vai dizer quem você é. Não é o que você tem que diz quem você é. Porque você concorda comigo que o dinheiro, os recursos, pode comprar o melhor colchão que tem no mundo, mas o dinheiro não compra o seu sono. O dinheiro pode comprar a melhor cama, o melhor colchão, mas o dinheiro não compra o seu sono, querido. Não compra o seu sono. Eu quero aqui agora orar por vocês. Por quem está aqui nos ouvindo ao vivo, eu quero orar por você. E quem vai até nos ouvir depois, que ele receba essa oração agora aqui, para me passar para você, Cíntia, fazer suas considerações, se tiver alguma pergunta também, tá? Para a gente poder encerrar esse tempo aqui. Tá bom? Eu quero orar e abençoar vocês que estão aqui nos ouvindo. Amém? Amém. Fica à vontade. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Exaltamos o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, eu estou muito feliz por essa oportunidade, por esse tempo que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado, Pai. O nosso coração se enche de alegria, Senhor. Enche de alegria por cada vida que está aqui ouvindo a tua palavra, Pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo, em cima dessa revelação, em cima daquilo que foi falado da tua palavra, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, Pai. Ah, Senhor, quantas pessoas estão sendo dominadas pelo dinheiro porque não têm o conhecimento, Senhor. A tua palavra ainda não chegou ao coração dela, mas essas pessoas que estão aqui ao vivo, Senhor, ouvindo a tua palavra hoje, o conhecimento chegou, Senhor. E as pessoas que ainda vão nos ouvir futuramente, Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que é a verdade que liberta, Pai, e a verdade é a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que cada um que ouvir essa oração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar, Espírito Santo, cada uma dessas pessoas, Pai.
arrancar, Senhor, as garras de Mamon sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser filhos que decidam a servir a Ti, Pai. Somente a Ti, Pai. Dê, Senhor, a sabedoria, dê o entendimento, para que cada um possa administrar, Senhor, aquilo que o Senhor vai colocar nas mãos deles, Pai. Em nome de Jesus, os ajuda, Senhor, a controlar esses recursos, os ajuda, Senhor, a fazer esse orçamento, a enxergar, Pai, esses recursos, a dar ordem, Senhor, a cada centavo, Pai, a cada real, a cada euro, tudo aquilo que o Senhor vai colocar na mão deles, que eles possam dar ordem ao dinheiro, Senhor, e jamais, Senhor, ter essa pergunta na boca, Senhor, ter essa indagação, ai meu Deus, eu não sei para onde está indo o dinheiro, Pai, que isso jamais saia da boca deles, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam ser livres, Pai, para servir a Ti, Senhor, e não aos homens. Servir a Ti, Senhor, e não aos homens. Hoje nós decidimos, Pai, ser filhos e servir somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nossa, Wagner, mais uma vez, né? Mais uma vez a gente sai meio torto assim da live, né? Mas assim, é muito gratificante e é muito bom ter um conhecimento que te eleva, a um degrau a mais, né? Isso é muito bom. Amém. Lembrando que foram quatro ministrações com essa. As 4 ministrações, elas já estão as 3 no YouTube, no canal Fogo da Verdade. Essa também já vai subir amanhã, já fica disponível lá no YouTube, para quem quiser acompanhar, quem não acompanhou, tá lá as 4. Amém. Olha, se tiver alguma pergunta, a gente responde. Qual a importância dos dízimos e ofertas para ter uma vida financeira bem-sucedida? Amém. Pode dar Amém. Sim, sim. Olha só, o dízimo e oferta é importante para a nossa vida financeira? Sim. Sim. Só que nem eu falei hoje, Deus, Ele quer uma fidelidade, porque as pessoas, de repente, quando se fala de dinheiro, quando você fala assim, vamos falar de dinheiro à luz da Bíblia, de repente a pessoa se liga assim, não, ele vai falar que tem que dizimar e... Só que aquilo que eu estou falando, aquilo que Deus me entregou, que Deus abriu meus olhos para me entender, principalmente em cima do que eu falei hoje, não é 10%. Deus quer uma plenitude. E porque quando você vai ver lá em João 5,3, que ele vai dizer assim, no que consiste o amar a Deus? Porque a gente ama a Deus, é obedecer aos seus mandamentos. Então ali ele não está falando que você tem que fazer esse ou aquele, você tem que obedecer como um todo. Porque não adianta você ser dizimista, não, eu sou dizimista, mas os outros 90% você lida de qualquer maneira. Entende? Você está com o seu nome sujo, você está devendo um monte de pessoa e não dá satisfação. Não, mas eu sou dizimista. Meu irmão, tudo bem. Você fazer uma, mas descumprir a outra, não adianta. O crente, o cristão, também é verdadeiro, né? Sim. O dízimo é apenas ali, é uma parte. É uma parte. É uma parte. O dízimo é uma parte. Se Deus quiser, nós vamos aí ver uma próxima oportunidade para a gente falar somente desse tema aí. Vamos ver se a gente consegue aí, para poder falar sobre o dízimo, falar sobre a oferta. Entendeu? Mas é importante sim, mas é apenas uma parte. Deus quer uma fidelidade num 100%, num total. O dízimo é importante sim. O dízimo é uma gratidão sua ao Senhor. Não somente oferta é gratidão. Você dá o dízimo por gratidão. Por você reconhecer, porque, assim, as pessoas falam muito sobre essa questão financeira, a questão do dízimo. Wagner, eu não entro assim, quando eu vejo assim, tem que ser algo que seja uma conversa. Tem pessoas que acabam levando para um debate de uma certa maneira que, não, você está entendendo errado. Não está dando dinheiro para o pastor, eu não estou dando dinheiro para ninguém. Eu estou entregando para o Senhor. Claro, são pessoas que administram. A Bíblia vai dizer que cada um de nós, eu, você, Cíntia, quem fez a pergunta, todos nós, por pessoa, a gente vai dar conta a Deus. A gente vai dar conta a Deus. Todo mundo vai dar conta a Deus. Então, eu estou entregando na minha igreja que eu congrego, os meus dízimos por gratidão a Deus, por obediência. E se lá na igreja a administração, se não administram bem isso,
aí já é uma outra coisa. Eu estou fazendo a minha parte. Porque eu te pergunto, você que vai na sua igreja, você congrega, eu faço essa pergunta aqui e deixo no ar. A igreja, ela sobrevive sem os dízimos? Então, olha só, a igreja ela não sobrevive sem os dízimos. A igreja, ela precisa se manter. Entende? Ela precisa se manter. Então, quando eu olho assim, porque se eu estou há 17 anos na igreja que eu estou hoje, na mesma igreja, Projeto Vida, há 17 anos, e eu olho o crescimento da igreja, eu sou agradecido a Deus, porque quem antes de mim dizimou e ofertou, e fez a igreja crescer e o evangelho chegar até a minha pessoa. Amém. E eu tenho esse encontro com Cristo. Então, eu vejo a igreja crescendo, inaugurando igreja aqui, outra cidade, a igreja crescendo, a obra que foi feita, toda a excelência da igreja. Meu irmão, eu entrego meu dízimo assim, com uma felicidade, com uma alegria, com uma gratidão ao Senhor, que não tem noção. Mas assim, por quê? Wagner, mas o dízimo, eu vou te falar assim, eu poderia até falar que eu não dizimo, sabe por quê? Porque eu dou mais. Porque dizimista é quem dá 10%. Eu sempre faço conta para mais. Eu sempre dou mais. Então eu não sou dizimista, porque eu dou mais. Todo mês eu dou mais. Testemunho pessoal. Na empresa que eu trabalho, eu trabalho na Petrobras, aqui no Brasil. A gente tem participação de lucro e nos resultados da empresa. A empresa lucrou, tem resultado, ela paga uma participação de lucro. Quando eu estava estudando para passar no concurso, eu estava estudando ainda, eu fiz uma aliança, um voto com Deus, porque eu ouvi uma ministração. Eu ouvi uma ministração no radinho a pilha, sabe? Fonezinho, aquele radinho a pilha. Eu ouvi uma ministração de um pastor aqui do Brasil, ele ministrava, só que ele contou o testemunho dele, ele deu uma palavra em cima do testemunho dele, de uma aliança que ele fez com Deus. E aquilo, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, faça uma aliança comigo. E eu falei com Deus, eu sozinho com Deus, à noite, eu trabalhava à noite, num plantão, isso já era 1h da manhã, e eu falando, Deus, eu era novo convertido, Deus, mas como fazer aliança? O que eu posso fazer de aliança com o Senhor? Que aliança que eu ia fazer? E naquela época eu estava estudando para passar no concurso. E eu falei assim para Deus, olha só, Senhor, eu quero muito passar nesse concurso, eu estou tentando isso, eu quero entrar, mas que aliança que eu posso fazer? A única coisa que eu sei dessa empresa, eu não conhecia nada da empresa. A única coisa que eu sei é que lá eles pagam uma participação de lucro. Falei, aí na hora, sabe o que a lâmpada acende em cima da cabeça, igual do gênio? Puf, deu aquela, meu Deus, pô, se é a única coisa que você sabe que tem de bom lá, de recurso financeiro, eu falei, olha a oração que eu fiz. Falei, Senhor, eu nunca tive participação de lucro de nada. Se eu entrar lá, eu vou doar metade para a tua obra. Amém. Glória Deus, a Deus. eu entrei na empresa com uma necessidade muito grande. Eu, minha esposa e meu filho, a gente dormia no chão. Dormia os três no chão. O quarto não cabia berço, era uma cama de casal, que o guarda-roupa batia na porta, a porta, né, batia na cama, não dava nem para abrir direito. Então, para a gente dormir os três juntos, eu tirava o colchão da cama, botava no chão, botava o colchão de solteiro e dormia no chão. Quando eu entrei na empresa, a necessidade era muito grande. E veio a primeira participação de lucro. Uma necessidade muito grande, ao ponto da minha esposa falar, amor, mas você fez uma aliança por quanto tempo? Eu falei, enquanto eu estiver lá. Mas nós estamos precisando demais. Eu falei, Deus vai nos honrar. Foi uma aliança que eu fiz. Porque a gente estava novo, convertido, então aquele desespero, porque a necessidade nossa era muito grande. Só que a primeira participação de lucro, eu enchi meu quintal de cesta básica. Eu saí dando cesta básica para um monte de gente. Claro, não assim, desordenadamente. Hoje, toda vez eu oro, eu peço direção de Deus para ver quem eu vou abençoar, como eu vou fazer. Eu já fiz N coisas de pessoas que foram abençoadas por mim e nem sabem. Muitos. Não, meu Deus do céu. Então, hoje eu dou muito mais do que 10%. Eu dou muito mais do que 10%. Muito mais do que 10%. Isso eu estou falando dessa oferta, eu estou falando dos dízimos fora as ofertas. Aqui de vez em quando o apóstolo vem, nós estamos precisando fazer, nós vamos arrumar o estacionamento, precisa de uma oferta especial. Eu vou lá, vamos fazer. Nós vamos fazer tal coisa. Deus me direcionou aqui para fazer um desafio para a igreja de tantos mil. O Wagner está lá. Claro, o Senhor, é para mim entrar? Eu vou entrar. Então, assim, se eu for botar na ponta do lápis, não tem nem o que falar, o que eu entrego.
Isso é gratidão, isso é gratidão, isso é gratidão. É gratidão. Então, a gente não tem que ficar amarrado, não, dízimo, 10% e ficar contando centavo, meu irmão. Você está fazendo para Deus. Para Deus, sempre faça mais, sempre faça mais, sempre faça mais. Não se preocupe se quem vai administrar bem ou não. Se você não concorda com isso, ore para que a pessoa que administre bem. Porque ela precisa sim ter esse conhecimento, ter um tato para poder lidar com o dinheiro, ainda mais um dinheiro que é do Senhor, é um dinheiro santo, meu irmão. A partir do momento que você entrega no altar, o dinheiro não é seu, o dinheiro é santo, e quem vai administrar aquilo lá vai prestar conta a Deus. É muito sério isso, muito sério. Faça a sua parte, faça a sua parte. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. É gratidão, sabe, Wagner, com a obra, com os pastores. As pessoas se apegam só ao dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam assim, muita desculpa, né? Quando a gente tem a vida desorganizada, é sempre a desculpa, hoje não deu, né? Eu tive que pagar a conta. E eu estava até conversando com meu esposo esses dias, e eu falei para ele, poxa, com o meu esposo e com os meus pastores. Eu falei, poxa, é interessante, né? Porque as pessoas acham que a primeira coisa que teria que fazer era honrar o Senhor. Quando você recebe, sabe? A primeira coisa, particularmente, Cíntia, a primeira coisa é honrar o Senhor. Se faltar para alguma coisa, corre atrás, dá seus pulos, que eu creio que não falta. Então, assim, Amém. E se corre atrás, vai lá, faça alguma coisa, sabe? Faça alguma coisa, mas não roube o Senhor, não deixe a obra que você tanto precisa, que você vai lá escutar uma palavra, sabe? Ao léu. Os pastores precisam, a igreja precisa, que a gente consiga olhar com olhos de amor, com olhos de gratidão. Deus não precisa. Mas é a nossa gratidão para com tantas coisas que acontecem ali quando você vai na igreja, você tem uma cadeira, você tem um pastor que de repente, se precisar, vai te buscar em casa para trazer à igreja. E isso sai de onde? Verdade. Esse pastor muitas vezes tem um telefone 24 horas para te atender. Então as pessoas elas precisam ter gratidão no coração com as coisas que Deus colocou no caminho delas. Que é um pastor, Amém. que é uma igreja, sabe? Isso tem custo, né? E aí as pessoas dão tanto... Sim. E aí fala assim, mas eu dei, mas assim, como é que você deu? Como está o seu coração? Como é que está o seu coração? Né? Então, assim, Sim. Wagner, que em nome de Jesus, as escamas dos olhos de todas as pessoas que assistirem essa ministração, Amém. elas sejam quebradas, elas sejam arrancadas em nome de Jesus. Porque o nosso propósito aqui é engrandecer, é gratidão a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez, porque eu creio que todas as pessoas que já dizimaram na igreja, elas têm testemunho para contar. Então, assim, eu creio. Então, assim, que isso, sabe, se reacenda, se está apagado, que se reacenda. E que essa gratidão, ela transborde na vida de todos que estão à volta. Porque Deus jamais vai deixar faltar. Jamais. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, meu irmão. Muito obrigada. A gente vai marcar, hein? Vou cobrar, hein? Amém. A nova série aí. Vamos sim. Amém. Pessoal, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Lia, foi respondido, meu bem, tá tudo bem? Vocês têm mais alguma pergunta? Senão nós vamos, daqui a pouquinho, a gente já está no limite aqui do tempo, mas estamos à disposição. O Instagram do Wagner, ele já colocou à disposição. Então, assim, fiquem à vontade. Wagner, só gratidão, que Deus abençoe, te multiplique na sua vida, na vida dos seus, e que Amém. Amém. Deus complete a obra dele nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, gente. Então, obrigada. Segunda-feira tem mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todo mundo. Tchau!